falar sobre as virtudes cardeais. O que é uma virtude? É bom lembrar que Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, grande filósofo macedônico que viveu na Grécia, estabeleceu uma escola peripatética em que ensinava os seus discípulos andando para lá e para cá. De Aristóteles nós temos muitas obras, e essas obras, por que eu falo, elas influenciaram de certa forma a nossa compreensão cristã, usando esses métodos da reflexão para o aprofundamento da nossa fé. Então Aristóteles falou sobre a política, tem uma obra muito importante sobre a política. Ele falou sobre a metafísica, embora ele não tenha usado essa palavra foi usada por Andrônico de Rhodes, que da época da invasão dos romanos à Grécia, então levaram os escritos, os pergaminhos de Aristóteles para Roma, e coube a esse sujeito organizar esses pergaminhos. Então, quando ele estudou o que Aristóteles diz sobre as realidades que estão para além daquilo que os olhos enxergam, que são as substâncias, os entes e etc., ele chamou isso de metafísica, aquilo que está para além da compreensão física. Aristóteles também desenvolveu grandes ensinamentos sobre a moral e a ética, tanto que 3 obras muito importantes sobre a Ética Nicômacos, a Grande Ética e a Ética a Eudemo. São 3 obras. Já tem a metade da comunidade dormindo, mas eu vou falar para os que estão acordados. Então, a Ética Nicômacos é a mais aprimorada. São, parece que 10 capítulos. Lá tem uma frase que o pessoal nem imagina que é de Aristóteles: uma andorinha sozinha não faz verão. Foi Aristóteles que diz isso na Ética a Nicômacos. Então ele vai desenvolvendo também toda uma compreensão sobre as virtudes. Um discípulo pergunta: mestre, o que é preciso para alcançar a felicidade? A felicidade em grego significa eudemonia, felicidade. Nós buscamos a felicidade. Lá em Uruaçu, quando eu fui pároco lá, quando eu cheguei, tinha a Rádio Educadora, que tinha um programa da igreja chamado A Caminho da Felicidade. Era um programa, durante 11 anos eu fiz esse programa na rádio. Então perguntava a Aristóteles: mas o que é preciso fazer para alcançar a felicidade? E ele diz: olha, é muito simples. A felicidade só se alcança através da vivência das virtudes. A virtude nos conduz à felicidade. A felicidade não se adquire com dinheiro, com poder, com prazer, mas com a prática das virtudes. Para falarmos das virtudes cardeais, a princípio necessitamos definir o que seja virtude. A palavra virtude, do latim virtus e do grego arete, pode ser entendido no sentido de hábito ou maneira de ser de uma coisa. Contudo, Aristóteles escreve em sua Ética Nicômacos que não somente basta entender a virtude como hábito ou modo de ser, mas faz-se necessário dizer especificamente qual é esta maneira de ser. Completa ainda Aristóteles que a virtude é aquilo que faz a coisa ser ou que é. Por assim dizer, a virtude caracteriza o homem. E as virtudes se relacionam ao caráter específico de ser homem, de ser humano.
Para o filósofo, a virtude encontra-se no meio, evitando o perigo dos extremos. Está na Ética Nicômaco 2,6. Virtus et media. A virtude está no meio, está no equilíbrio. O Catecismo da Igreja, no número 1803, define como sendo a virtude uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si com todas as forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura o bem, escolhe o bem na prática. Catecismo 1803. Veja que a virtude é o modo habitual de viver. Você precisa criar o hábito da virtude. Ser bom não é uma coisa fácil. Exige disciplina, exige cuidado, zelo, aprofundamento e, para nós cristãos, muita oração. É importante esclarecer aqui que as virtudes naturais, de forma geral, são adquiridas por meio dos atos frequentemente repetidos. Por isso que a mãe fica ensinando o menino a comer usando o garfo, mastigar. Não é assim que a nossa mãe nos ensinava? Pega o garfo, é assim, com a mão direita assim, pega o garfo, pega a comida e coloca assim na boca. E mastiga com a boca fechada. Não era assim que vocês ensinavam os meninos? Cria o hábito. A criança aprende de tal modo que ela não vai mastigar a comida com a boca aberta, que é bem feio, né? Então a virtude ela vem por esse hábito, você vai aprendendo. O menino vem para o seminário, não sabe arrumar a cama. O reitor vai, ó, você tem que arrumar a cama, arruma a cama assim, estende o lençol, passa a mão em cima do lençol para desamassar o lençol, arruma direitinho, depois arruma a fronha do travesseiro, coloca assim, dobra a toalha e coloca no pé da cama. Você aprende. Usar o vaso. Aí chega os meninos pro seminário, não sabe usar o vaso sanitário, e o reitor dá uma olhada no banheiro, tá tudo urinado por fora do vaso, aquela sujeira imunda. Aí você vai ensinar, tem que ensinar. É o hábito. Você vai aprender pelo hábito de fazer a coisa certa todo dia. Levantar no horário, ter disciplina, isso é virtude, né? Em função disso, devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo quando fala aos Filipenses 4:8. Só temos 10% da Assembleia acordada, o resto. 4:8. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Filipenses 4:8. Lembra que vocês ensinavam para os filhos de vocês: olha, meu filho, na escola não anda com aquele menino que é ruim, aquele menino que xinga. É para criar o hábito de você buscar o que é bom. A má companhia, cuidado com a má companhia, cuidado com aquele menino do vizinho ali, porque ele rouba, ele faz as coisas erradas, você não vai andar com ele. Não era assim que vocês ensinavam os seus filhos? Sim. Então o que são as virtudes cardeais? Eu estou quase terminando, daqui meia hora termina. As virtudes cardeais são assim chamadas devido ao significado da palavra cardeal, que vem de gonzo ou dobradiça. Vocês viram as portas muito grandes nas igrejas? Ali tem um gonzo, uma dobradiça grossa, né? Precisa ser engraxada, untada, né? Assim, dando a entender que são as virtudes principais, das quais derivam tantas outras. As virtudes cardeais são um número de 4. Quem sabe? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Repeat after me, please. Vamos lá. Justiça, prudência, fortaleza e temperança. Decoraram?
Então vamos repetir de novo: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Essas são as virtudes cardeais, que são os gonzos, que segura a porta não cair, a porta abrir e fechar razoavelmente. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir as circunstâncias, escolhendo assim um meio adequado para realizar algum bem. Catecismo 1806. Está tudo no catecismo, gente. Santo Tomás de Aquino ainda vai dizer, e ele que estudou Aristóteles e aplicou tudo de Aristóteles, que é possível, à nossa filosofia cristã. Ele vai dizer que a virtude da prudência é a mãe de todas as virtudes. Qual que é a mãe de todas as virtudes, gente? Prudência. Sem a prudência, as demais virtudes poderiam até causar danos ao homem, diz Santo Tomás na Suma Teológica. Na Sagrada Escritura encontramos alguns textos sobre a prudência. Provérbios 14:15. O ingênuo acredita em tudo o que dizem, o homem sagaz discerne seus passos. 1 Pedro 4:7. Levai, pois, vida de autodomínio, de sabedoria, dedicado à oração. Diante do que foi exposto, as virtudes crescem com a educação. O que é a educação? Do latim educere. É a atitude de você tirar de dentro da pessoa as potencialidades dela, para que ela tome consciência disso. Você é capaz. A educação é isso. Você é capaz de falar inglês, você é capaz de aprender isso, você é capaz de aprender aquilo. A educação, o mestre não é aquele que impõe as coisas dentro da pessoa, mas faz a pessoa despertar para aquilo que é possível conhecer. Então, pelos atos deliberados, pela perseverança, pela repetição, e não podemos esquecer do auxílio da graça divina, que potencializa a sua ação e seus efeitos em nós. O homem sozinho não é capaz de abraçar o bem. Nós precisamos da graça encreada, da graça de Deus no Espírito Santo. Dormiram? Não. Então vamos adiante. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhe é devido. Catecismo 1807. Essa virtude coloca regra à nossa convivência, tornando possível o bem comum. Defende a dignidade humana e está ligada aos direitos humanos. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão da sua conduta para com o próximo. Dar a Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. Vejamos alguns textos bíblicos que relatam a virtude da justiça. Levítico 19:5. Não cometerás a injustiça no julgamento. Alguém aqui é membro do corpo de jurado? Não. Alguém já foi? Já. Então, o católico pode ser membro do corpo de jurado? Para fazer o quê? Justiça. Não cometerás a injustiça no julgamento. Não farás acepção de pessoas com relação ao pobre. Isso aqui é difícil. Nem te deixarás levar pela preferência ao grande. Segundo a justiça julgarás o teu comportamento. Levítico. Aqui no nosso grupo nós temos pessoas muito ricas. E eu fico esperando que elas reclamem de alguma coisa para poder corrigi-las. Mas elas... Até que... Vocês acreditam que nesse grupo o pessoal mais pobre é que reclama mais? Eu tenho observado isso, aqueles que são muito ricos, que têm dinheiro demais, que eu conheço até as casas, muito chique, comida poderosa, estão até caladinhos, mas tem alguns que murmuram, a gente vai ver, é o mais pobre, né? Então, a gente tem que ter isso. Quem tem muito tem que ser humilde.
São Paulo também escreve: Senhores, dai aos vossos servos justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Eu conheci numa cidade, que eu não vou dizer o nome, que tem alguém que conhece, um prefeito, foi prefeito várias vezes e ficou rico, e ele tinha poder, e juntamente com o cartório da cidade fez algumas grilagens. Vocês sabem por que o termo grilagem? É simples, você faz uma escritura falsa, bonita, coloca dentro de uma caixa de sapato e coloca 4 grilos lá junto, e alguns dias a substância química dos grilos contamina aquele papel e fica parecendo que tem 100 anos, 80 anos. Então por isso a grilagem é isso. Você faz um documento, coloca os grilos na caixa junto e os grilos soltam a substância que o papel fica parecendo que tem um século. Aí você coloca uma escritura de 1901. Você faz e bota os grilos envelhecem o papel. E você chega lá, é minha terra. Grilagem. É uma malandragem tremenda a grilagem. Então esse senhor poderoso foi comprando e grilando terras. Fez uma fazenda muito grande. E aí no meio da fazenda ficaram 6 alqueires de uma viúva pobre com 4 filhos, que criava suas galinhas, umas cabras, umas 2 vaquinhas, e vivia daquela terra. E ele tentando a mulher para vender a terra para ele, ela não vendeu. E ele grilou a terra da viúva. E a viúva foi despejada com os filhos. Então o filho dela, de 14 anos, que era um menino coroinha na igreja, foi diante do fórum às 3 horas, na hora da misericórdia, ajoelhou, levantou as mãos para o sol quente e disse: meu Deus, não deixa ele usufruir da nossa terra. E aquele que Deus ouviu? Ouviu. Ele foi vacinar mais de 1000 bois, lá o povo vacinando, e ele lá, chique, não, ricaço, entrou no curral e um boi deu um coice na perna direita dele. Ele achou que não era nada, mas ofendeu o tutano do osso, e aquilo virou um câncer. E ele começou os tratamentos no Brasil, mas achou que a medicina do brasileira, isso faz um certo tempo, gente, achou que a medicina brasileira era muito pobre. Ele foi para os Estados Unidos, muito dinheiro, fez o tratamento, não adiantou nada, veio embora, aquele câncer veio a fura e saía pedaços de osso, e ele morreu tristemente, não usufruiu da terra da viúva. Justiça de Deus. Então a gente precisa disso. A virtude da fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades. Você sofrendo, mas você sente forte. É a fortaleza divina. Firmeza e constância na procura do bem. Catecismo 1808. Santo Tomás afirma que a virtude da fortaleza torna o homem pronto para afrontar o perigo e suportar a adversidade, por causa de um justo bem. A virtude da fortaleza ainda nos torna capazes de vencer o medo, suportar as provações e perseguições. Bonito, né? O que a Sagrada Escritura diz? Salmo 118:14. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi a minha salvação. João 16:33. Palavra de Jesus: no mundo tereis tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Bonito, né? A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Catecismo 1809. Com essa virtude o homem pode dominar sua vontade sobre seus instintos e seus desejos, para que não toma mais a proporção indevida.
Então a virtude da temperança é o tempero, né? Você imagina um arroz ferventado, não tem quem aguenta, né? Mas se você coloca o tempero, ele fica saudável. Então a nossa vida precisa ser temperada para a gente enfrentar com tranquilidade as provações, os sofrimentos e tudo aquilo que realmente nos machuca, né? A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração, os maus desejos. Por fim, a Sagrada Escritura, já estou terminando, a Sagrada Escritura vai nos apresentar inúmeros textos sobre a virtude da temperança e sua valiosa necessidade. Não te deixe levar por tuas paixões e refreie os teus desejos. Para nós que temos a compulsão da comida, é muito importante. Para quem tem a compulsão para a pornografia, é muito importante desenvolver essa virtude da temperança. Para quem tem o destempero para ficar brigando com todo mundo, armando barraco, com tudo, precisa usar essa virtude. A viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, diz a carta a Tito 2,13. Diante do que foi exposto, as virtudes crescem com a educação, pelos atos deliberados, pela perseverança, pela repetição, e não podemos esquecer do auxílio da graça de Deus, que nos ajuda enormemente a viver essas virtudes cardeais. Que Deus nos guarde de todo mal, para que possamos praticar a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Peçamos ao Espírito Santo a graça de vivê-las. Repetem comigo: Divino Espírito Santo, sabedoria eterna do Pai, que nos enche de graça e luz, dai-nos a fortaleza, dai-nos a virtude da justiça, a virtude da prudência e da temperança. Amém. Que todos possam lutar em favor do bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.